Saudações, caros alunos do sexto ano do Colégio MCE, professor Charles Camilo na área, e na aula de hoje de História nós iremos abordar o seguinte tema: os mais antigos habitantes do Brasil. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte. Segundo historiadores, o atual território brasileiro foi povoado por homens entre 40 a 50 mil anos atrás. Esses primeiros humanos que chegaram ao continente americano, eles eram oriundos da Ásia. Eles chegaram ao continente americano provavelmente atravessando o Estreito de Bering. Eles foram se espalhando pelo continente até chegarem ao sul e começarem a povoar o território brasileiro. São homens pré-históricos, no qual são ancestrais dos indígenas que ocupam atualmente o território brasileiro. E quando nós tratamos a respeito dessa pré-história brasileira, as fontes históricas elas têm um papel de grande relevância para nós conhecermos as particularidades e as características dos povos do Brasil pré-histórico. Ok? Então, nesse sentido, quando nós falamos sobre as fontes históricas, sobre esse período, as fontes históricas são nada mais nada menos que vestígios deixados pelos homens pré-históricos brasileiros. E esses vestígios, estão localizados em áreas que nós denominamos como sítios arqueológicos. Então existem atualmente vários sítios arqueológicos pré-históricos sendo estudados no Brasil. Só que dentre os sítios mais importantes, o mais importante, por sinal, está localizado no Piauí, na região de São Raimundo Nonato, onde realizou-se uma série de pesquisas coordenadas pela arqueóloga Nied Guidon. Nessas pesquisas de Nied Guidon, elas resultaram na descoberta de ossos de animais pré-históricos, artefatos de cerâmica, fragmentos de rocha e de machado e principalmente milhares de pinturas rupestres. Dentre os principais povos que habitaram sobretudo o continente americano, em especial o Brasil, destaca-se ali a presença dos sambaquis. E quando nós trabalhamos toda essa dinâmica, é importante nós compreendermos que o ambiente encontrado por esses primeiros habitantes era bem diferente do atual. As áreas florestais elas eram reduzidas e predominava uma vegetação rasteira. Outro ponto também que entra dentro desta questão, o clima era mais seco e frio, e a linha litorânea também era diferente, pois o nível dos oceanos era mais baixo. O povo dos sambaquis, conforme já mencionado, eles se estabeleceram no litoral e às margens de rios e mares, de diferentes partes do continente americano. Eles viviam da coleta de recursos aquáticos e principalmente da caça de pequenos animais. Eles desenvolveram um modo de vida sedentário, ou seja, eles possuíam ali, de certa maneira, uma liderança em comum e, sobretudo, eles tinham ali uma moradia fixa, isso que entra ali a questão do sedentarismo. Então, no caso, Luzia, um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos, é a parte do mais antigo esqueleto humano encontrado na América. Os primeiros estudos das feições de Luzia revelaram semelhanças entre os povos da África e os povos aborígenes australianos. Todavia, pesquisas mais recentes indicam que ela teria uma origem provavelmente asiática. Os vestígios encontrados nos sítios arqueológicos de Lagoa Santa e Serra da Capivara, eles indicam o povoamento em terras brasileiras anterior à cultura de Clovis, conforme nós mencionamos na aula anterior. Esses artefatos e restos de fogueiras são encontrados na Serra da Capivara, no Piauí, e poderiam ter mais de 30 mil anos. Mas os críticos dessa teoria afirmam que as fogueiras poderiam ter sido provocadas por fatores naturais. A produção de cerâmica no Brasil ela teve início na mesma época e ocorreu paralelo ao cultivo de alimentos. Todavia, a atividade ceramista ela desenvolveu-se principalmente por parte das mulheres, e as cerâmicas mais sofisticadas elas foram desenvolvidas durante, sobretudo, ali a ocupação da ilha de Marajó, situada na foz do rio Amazonas. Ela foi produzida
pela cultura marajoara, que começou a se desenvolver em torno ali, por volta de 1800 anos atrás. Bem, meus amigos, e por aqui finalizamos mais uma aula de história. Eu espero você no próximo episódio. Tudo de bom e que a força esteja com você.